tarde a todos. Eu fui solicitado para fazer a reflexão de hoje. Eu espero fazer jus à confiança que foi dada. Eu queria convidar vocês a uma reflexão. Sempre com muita satisfação e honra que recebemos vocês aqui todos os sábados. Isso é muito importante para cada um de nós aqui. Cada um de nós tem uma história, e ter a oportunidade de trabalho no bem, no amparo, é a caridade que vocês nos fazem, nos dando essa oportunidade. Mas nosso papel, ele extrapola um pouco a questão da mediunidade, ou do trabalho das entidades que aqui se manifestam em nosso socorro. Eles estão aqui sempre nos amparando, nos orientando, nos fortalecendo, nos acalentando, mas é importante nós aproveitarmos essa circunstância para refletir o porquê que nós precisamos de socorro, o porquê que nós precisamos de amparo, por que nós precisamos acalentar ou ser acalentados. Cada um de nós aqui tem os recursos necessários para viver melhor. Cada um de nós traz em si escritas as próprias necessidades. Cada um aqui traz um sofrimento, uma dor, mas com certeza traz em si a oportunidade de evoluir com essa oportunidade de sofrimento e de dor. O que viemos fazer aqui? Quais são as nossas tarefas ou as nossas oportunidades que a gente não está cumprindo? Porque o nosso sofrimento, ele não está de um perseguidor, não está de uma doença, não está da falta de oportunidade de trabalho, ou de um coração magoado, por um sentimento não correspondido. O nosso sofrimento, ele vem de uma necessidade não satisfeita. O nosso medo de viver, ou a nossa insatisfação, está do nosso orgulho não atendido, do nosso medo de realmente viver o que é necessário. E vivemos uma época importantíssima. Nunca se teve tanta liberdade. Nunca se teve tanto recurso. Hoje nós temos uma estrutura social, econômica, política muito melhor do que já existiu. Existem socorros em todas as religiões, existem opções de doutrinas para amparar a todos que precisem de socorro. É uma época muito boa. E por que a gente sofre tanto? Talvez seja por isso. Porque nós somos deixados à liberdade das nossas ações. Tentamos fugir de qualquer forma dos nossos sofrimentos. E esquecemos de perceber que o sofrimento, a dor, a solidão, ela é uma mensagem para nós. É uma busca. E o nosso Mestre Jesus, ele veio para cá com uma razão muito específica. Ele não precisava vir. O que não faltava seria colaboradores competentes, conhecedores, auxiliares que poderiam substituir na tarefa que ele fez. No entanto, ele veio numa única situação: nos ensinar a enfrentar essa vida material. Quem tiver alguma leitura, alguma reflexão sobre romances espíritas, vocês vão perceber o seguinte: sempre é necessária a reencarnação, sempre é necessária a passagem por essa existência. Essa aqui é a nossa grande oportunidade de trabalho. É aqui que somos colocados à prova a nossa vontade, a nossa lealdade.
é colocado à prova o nosso amor, nosso desprendimento, nossa capacidade de fidelidade. Quando ocupamos esse corpo, que é denso, que é pesado, que nos torna mais difíceis resistir aos nossos vícios, às nossas falhas morais, nós somos forçados a resistir. E isso traz uma angústia muito grande. Muitos têm medo de vir para cá e ocupar o lugar que nós estamos ocupando, porque realmente é uma tarefa muito difícil. Quantos espíritos já vieram, já encarnaram e já se perderam nessa caminhada? Quantos já se prejudicaram mais do que já haviam se prejudicado? Então, pensem nisso. Qual que é o propósito do seu? Quando você entra por aquela porta e senta nesses bancos, qual que é o seu objetivo em estar aqui dentro? É apenas tomar um passe? É apenas buscar um tratamento? Se for, você sempre terá. Estamos aqui para isso. E vamos oferecer sempre de bom grado, com muito carinho e muito amor. Mas, e depois? Quando sair dessa porta para fora, alguns vão ter medo de quê? De obsessores. A relação com os obsessores, ela é íntima. Nossos obsessores são muito próximos de nós. Obsessores foram amantes, foram pais, foram amigos. Obsessores foram aqueles que nós traímos. Obsessores são aqueles que nós não correspondemos o amor, a confiança. Então, se nós não quisermos encontrarmos ali de fora um obsessor, então nossa busca aqui não pode ser só de aconchego. Tem que ser também uma busca de auto-reforma. Buscar mais na palavra do Preto Velho um simples consolo para as nossas dores morais. É buscar experiência. Porque a grande significância dessas entidades que aqui nos assistem é que elas passaram pelos que nós estamos passando. Elas nos compreendem muito proximamente os nossos sofrimentos e nos são muito solícitas, nos são muito carinhosas e sentem por nós uma ternura e um amor muito grande. Então, quando você tiver a oportunidade de estar diante aqui dos caboclos, dos pretos velhos, tente escutar ele. Eu estou começando a cambonar e as lições de evangelho, de persistência, de coragem, de bom senso que dão aqui os consulentes, o amparo que eles dão, vão muito além do impasse e de um conforto físico. Estão ajudando nos fortalecer para uma caminhada que nós temos que fazer. Não existe muita opção. O que podemos escolher é passar dessa porta e deixar de enxergar um obsessor. Mas um amigo que, por alguma infelicidade da nossa conduta e da nossa vivência, ele se tornou um inimigo. Mas ele não é um inimigo. O amor ele foi corrompido num sentimento de rancor e de ódio. Isso pode ser revertido. E outra, se não forem os nossos companheiros de jornada, que não tiveram exatamente a correspondência dos nossos sentimentos, nós teremos outros lá fora que possam se ligar a nós. A relação de obsessão, ela se dá por uma semelhança moral. Isso quer dizer que se a gente está muito pesado na nossa vida, é porque tem alguma coisa na nossa vivência mental, no nosso sentimento, na nossa energia. Se nós tivéssemos apenas sentimentos bons, se nós tivéssemos apenas uma conduta angelical de amor, de paz, de amparo, nós passaríamos invisíveis aos olhos desses espíritos.
Então é um grande alerta. Se nós passamos por influenciação, por desamparo, estamos frequentemente sendo atacados, isso é um grande alerta de que nós estamos trilhando pelos caminhos errados. E esses caminhos são escolhidos por nós. O amparo sempre nos será dado. A oportunidade de retomada do caminho adequado sempre nos será dada. Mas sempre a iniciativa será nossa. Não será do preto velho nem do caboclo. Ele não consegue tirar de você aquilo que você colocou aí. Isso tem que ser uma reforma interior. Ele é apenas um amigo sincero, carinhoso, que nos ampara sempre que acharmos que é necessário. E acharmos que é necessário porque muitas vezes eles estão junto a nós e não conseguem nos amparar. Porque se nós produzimos a situação de sintonia com obsessores, nós destruímos as condições de sintonia com os nossos espíritos protetores. André Luiz, logo no início do livro Nosso Lar, ele fica muito tempo lá na região do Umbral, se não me engano, 8 anos. E mais no meio do romance, um dos enfermeiros fala assim que ele ficou lá, ninguém visitou ele, nada, falou, não, você foi amparado o tempo todo, só que você não percebeu. O dia que você abandonou o seu orgulho de médico, de homem de ciência e de sociedade, no dia que você fez isso, você foi amparado. E nós passamos aqui, nessa região material, nós não precisamos estar no umbral para isso. Nós estamos com provas, com certeza. Temos as nossas dificuldades, temos os nossos compromissos. Nossas famílias provavelmente estão compostas de pessoas que nós somos devedores, nós somos carentes de atenção delas. Por isso que a convivência é cada vez mais difícil dentro das famílias. Mas se o Evangelho, se o ensino de Jesus fizer presente em todos os lares, se as pessoas que estiverem presentes sobre esses tetos tiverem um sincero interesse de desenvolver alguma coisa além do egoísmo, então você pode ter certeza que essas dificuldades serão superadas. Essas dores serão acalentadas, esses sofrimentos se extinguirão ao seu devido tempo, só que eles são necessários. Alguns anos atrás eu tive acesso a um livro e ele contava uma história mais ou menos assim. Que no tempo em que Francisco de Assis estava sobre a terra, estavam caminhando, pelos campos da Itália, tinha um quadro de pobreza, então eles não acumulavam nada, eles saíam pedindo de porta em porta. E caminhando numa região sem comida, sem nada, ele pediu para que alguns frades fossem até a um leprosário próximo. Dá uma chegada lá, ver o que o pessoal precisa e tal, deve estar sofrendo pra caramba, então dá uma força. E 2 freios foram encaminhados. Chegaram lá, o povo todo revoltado. Hoje, na nossa sociedade, a lepra é praticamente uma doença controlada. Mas era uma doença que trazia lesões muito graves. A pessoa ia se desfazendo em vida. E os tecidos iam produzindo assim, iam se perdendo e produzindo mau cheiro e criando um aspecto bem hediondo da pessoa. Então, e como não se sabia como que adquiria aquilo, então você abandonava essas pessoas em lugares específicos, e isso desde bem antes da era cristã. Então, mais ou menos lá para o século XI, Francisco de Assis, ainda existia essa realidade. Então 2 freios foram lá, foram conversar e tal, falando de Deus, de Evangelho, aquela coisa, o povo tudo revoltado. Falando, se Deus existisse, não estava sofrendo desse jeito. O mais revoltado conseguiu atingir os humores de um dos freios. E esse freio um pouco mais alterado falou, quer saber do negócio? Vou te levar para um cara que vai resolver teu problema.
pegou esse leproso, jogou nos ombros e começou a carregar ele pela campina. E levou até onde o Francisco de Assis estava. Bom, a primeira coisa que o Francisco de Assis fez foi dar um sabão no Frei, né? Ele falou: como você pega o homem desse jeito, carrega aqui com essa violência, com essa agressividade toda? Mas, se você trouxe é porque Deus tem alguma razão. Então vai lá na campina, colhe algumas flores do campo, falou para o outro Frei: vai lá e busca lá uma tina d'água, traz um pouco de água limpa para nós. Um trouxe a flor, o outro trouxe a água, ele despetalou as flores na água e começou a tirar a roupa do leproso. E ele não tinha pele, ele só tinha feridas. Os tecidos todos em processo já de perda. E aí ele ficou muito comovido com aquilo e começou a lavar aquelas feridas. E na hora que ele viu, ele já estava beijando as feridas e chorando, aquela coisa toda. Na hora que terminou aquele processo, a lepra tinha desaparecido. O doente ficou extremamente agradecido, comovido, e falou: eu vou acompanhar vocês, eu vou tentar fazer o bem, eu vou fazer essa peregrinação, eu quero viver que nem vocês e tal. E começou a acompanhar o grupo franciscano, fazendo as tarefas. Os franciscanos tinham um voto de pobreza, eles viviam muito simplesmente, em situações muito rudes. Francisco de Assis, ele vem a falecer e a cabeça dele era amparada por uma pedra, não usava travesseiro, deitado no chão, sem colchão, e amparada a cabeça por uma pedra. Então, por isso vocês veem o grau de restrição física desses franciscanos. E começaram a sair de um lugar para outro, coletava alimento num lugar, dava esse alimento para outras pessoas, só que aquele ex-leproso sempre trazia um sentimento de revolta, de rancor, uma coisa intensa que o consumia. Ele perdia a paciência com muita facilidade. Ele era violento, agressivo e sempre tinha uma resposta dura e seca para passar para o outro. Um dia ele ficou muito sentido com essa conduta dele. Ele não se sentia na condição de estar no meio daquelas pessoas, não se sentia que ele merecia a bênção que ele recebeu, porque ele conservava um rancor e um ódio dentro de si muito grande. E ele sofria com a posse desse sentimento, sofria muito. Então, no final de uma tarde muito bonita, numa dessas árvores assim, que as raízes saem pelo chão com uma grande copa, com o sol se pondo no horizonte, e aquela luz atravessando a copa das árvores, ele, sobre essas raízes que sobressaltavam no chão, começou a chorar intensamente. E sobre essas últimos feixes de luz daquele dia, ele fez uma prece muito comovida, que Deus pudesse o amparar, que pudesse tirar de dentro dele todo o sentimento de ódio, rancor e violência que o consumia, que ele realmente queria purificar a alma dele daquele sentimento de raiva e rancor. E sobre as lágrimas, acolhido pela copa da árvore, abraçado pelas raízes, ele dormiu sob o pranto. No dia seguinte, um dia lindo, bem iluminado, ele acorda. E a primeira novidade que ele observa: ele voltará a ser leproso. E aí, com felicidade, ele percebe que a lepra era a oportunidade dele de extirpar o sentimento de ódio e de rancor. No corpo dele estava sendo expurgado toda a maledicência que a alma dele trazia. Então ele retoma as roupas de mendigo, de doente, e retorna para o leprosário. Meses depois, vem a desencarnar, vítima da lepra, e chega ao plano espiritual iluminado, com seu espírito limpo daquelas impurezas. Por que isso? Muitas vezes existem certas
oportunidades que nos são dadas porque não somos capazes de realizar de outra forma. Estamos destinados a isso? Não. Olha nós aqui. Nossa opção é essa. Se fôssemos fazer uma análise da nossa história aqui, talvez sejamos os piores aqui dentro dessa casa. Só que nos foi dada a oportunidade de servir, nos foi dada a oportunidade de amparar. Para cada atendimento que nos é dado, é uma oportunidade de vencer alguns centímetros a mais daquilo que deveríamos caminhar. Então a minha pergunta, que é uma pergunta para não ser respondida, mas para ficar perturbando a nossa consciência, é o que é que eu estou fazendo para melhorar isso? Uma coisa é certa. A oportunidade, ela está sendo dada através de um companheiro difícil, de uma companheira difícil, de um pai ou de uma mãe com grandes dificuldades, um filho que não é exatamente aquilo que a gente sonhava, o trabalho que não foi possível adquirir, ou as faltas de oportunidades que ocorrem. O que nós fazemos? O que nós fizemos com essas oportunidades? Quando nos contrariam, qual que é a nossa reação? Como que nós lidamos com aquilo que nos é negado? Será que nos sentimos ofendidos no nosso orgulho, na nossa alma? Ou será que percebemos que talvez aquilo não seja tão necessário? A oportunidade, ela está presente em todos os instantes. É fácil? Não. Por isso que nos enviaram esses anjos que nos amparam. Por isso que nós temos a oportunidade do passe. Por isso que temos a oportunidade do abraço amigo, do refrigério, o consolo de todos aqueles que aqui nos amparam e nos fortalecem nessa caminhada. Então, quando a gente puder entrar para dentro dessa porta, que façamos desse ambiente um ambiente de luz. Nós não sabemos quem está do nosso lado e nem o grau de necessidade que ele tem. Nós temos casos seríssimos de problemas muito graves aqui dentro. Então, quando nos sentarmos aí, esse momento que a gente tem da reflexão, é o momento de você sintonizar com o que vai acontecer aqui. É o momento de você auxiliar o que está do seu lado. É o momento de você se desligar do mundo lá fora. Então, uma sugestão: desligue o celular. Se desvincule do que é material. Tente se ligar ao que está acontecendo aqui para você e para todos os outros que estão aqui. Se você acha que não está na hora, a porta sempre estará aberta para você para o dia que você quiser. Mas seja fiel às suas intenções. Vocês todos que estão na assistência ajudam os que estão aqui com os atendimentos, através do silêncio ou através da prece. Então, que transformemos esse ambiente não só um ambiente em que eu venha tomar o passe, em que eu possa transformar um sentimento de presença e encontro com Deus. Que isso não é possível se você não construir um estado de mente e de corpo. Mesmo que você veja apenas tomar um passe, então venha doar com a gente. Mas se o seu problema é muito sério, então sintoniza com o que estiver acontecendo aqui dentro do lugar, para que você possa receber da melhor forma possível. Que você possa ser amparado, que você possa ser acolhido, mas que nunca perca a reflexão de que o passe do preto velho, o passe do caboclo, ele não substitui a necessidade de você fazer a auto-reforma e a auto-reflexão. Ele sempre estará te amparando, independente daquela conduta que você tenha. Mas se você realmente quer melhorar, se realmente você quer deixar de ser um joguete do destino, ou simplesmente compreender o porquê da sua existência nessa face da terra e dos sofrimentos que você passa, então exige um pouco mais do que você sair do teu lar
todo sábado à tarde, tomar um passe aqui. Você tem que se investir nessa tarefa um pouco mais. Agradeço a paciência de vocês. Né? Léo, desculpa.